são uma banda meio pernambucana, meio carioca, que começou quando dois irmãos gêmeos, que são os vocalistas, reuniram os amigos. No Estúdio Móvel de hoje, eu converso com uma das bandas mais rodadas do circuito fora do eixo, a Medula. Vocês lançaram o primeiro álbum lá em 2005, O Fim da Trégua, tinha uma grande gravadora por trás, né? Como é que foi essa parceria? A gente foi massa, assim, foi o começo desse passo da gente, assim, como músico profissional mesmo. A gente já tocava desde moleque, assim. Então a gente ficou durante um período com eles trabalhando, lançou esse primeiro disco, rodou, tocou em festival, fez essas coisas, esse trabalho padrão e tal, com uma gravadora, e deu esse primeiro know-how, assim, para a gente entender o que seria trabalhar uma banda, o que é você colocar o seu carro na rua, assim. A gente encontrou com a Ana Carolina, a cantora, que apadrinhou a gente e possibilitou da gente gravar uma demo com o Lobato. E foi o período de 2005 e 2006, que foi o primeiro álbum, foi interessante pra caramba. Foram festivais muito legais que a gente tocou. A onda da exposição de rádio foi o primeiro momento que a gente encontrou com um público daquela primeira formulação, daquela primeira proposta, assim. E foi isso que fez também com que fosse duradouro esses próximos anos, assim. Vem cá ver que o novo é bom, pode amedrontar, te atropelar, te desgovernar, te desafiar, mas desafinar na hora. De uma solidão, de um lado trapézio, do outro chão, um salto em sua direção, e toda a esperança em suas mãos. Se você for me soltar, me avisa pra eu fechar os olhos. Não vai doer se eu não me ver cair. Se você for me soltar, me avisa pra eu fechar os olhos. Não vai doer se eu não me ver cair. Cara, eu comecei contando que vocês dois são pernambucanos, né? E o Rodrigo e o Daniel, vocês são cariocas? Cariocas. E os outros dois? Também. Aí divide a gente se encontrou aqui. A banda. Vocês se conheceram aqui, então, no Rio, né? A gente veio para Rio de Janeiro, para São Paulo, muito novo e tal. Então, a banda é uma banda cariocona porque a gente se encontrou pela Tijuca. Foi natural essa onda de reunir os amigos depois. A gente sempre teve essa ansiedade de ser banda. A gente não queria colocar o nome de Kelps e Raoni exatamente por isso, pela questão de ter a necessidade da estética, de se entregar como banda, algo não tão individualista. Saquei. Eu vi alguém comentando que vocês tinham dado assim, um salto quântico e tinham embarcado numa onda meio nova baianidade, com essa história, fazendo referência aos novos baianos, porque vocês resolveram morar juntos. Como é que é isso? É porque, assim, até então, essa onda de eu dividir tudo com o Raoni, a estética tinha aquele esquema, todas as coisas eram aquele esquema, assim, mas foi exatamente o período que o Medula começou a ser o Rodrigo, a ser o Daniel, a ser o Alan. A gente só lembra que não era quando a gente vem em entrevista e começa a contar lá do começo como é a questão, assim. No Estúdio Móvel de hoje, a gente vai fazer o verdadeiro beabá do Fora do Eixo, um circuito que tem revolucionado a cultura independente brasileira. E para saber como começou e como funciona, eu converso agora com a Lenissa Lença, que é uma dessas figuras que começou lá atrás há 10 anos. Oi, Lê. Tudo bem? Quem era você nessa época, hein? Era uma estudante, né? Acho que naquela época todos nós éramos estudantes, participávamos do movimento estudantil. Em 2001 a gente se conhece. Eu conheci o Pablo nessa época, o FMT. O contexto ali na época, a gente já estava um pouco... não estava mais acreditando no movimento estudantil mesmo, tudo muito engessado. A gente queria mais, né? Queria estar saindo, expandindo os muros da universidade.
E ali, naquela época, o cenário independente da música era muito forte. Então, nesse meio tempo aí, a gente cria o Espaço Cubo. O Festival Calango veio antes. Uns amigos do Pablo faziam ele a primeira edição, fizeram em 2001. Então, veio um ano antes da gente surgir enquanto coletivo. E o festival deu um estalo na gente. Então, aquele estalo fez a gente já unir o útil ao agradável. A gente falou, não, vamos criar um coletivo, então, para a gente trabalhar por essa cena autoral. E aí, em 2002, surge o Espaço Cubo. Você considera que o Espaço Cubo, que esse coletivo é a semente inicial do Fora do Eixo? Eu acredito. O Espaço Cubo foi o primeiro coletivo da rede, né? Porque na época, quando a gente funda a rede, a gente já tinha essa forma de coletivo, já tinha um grupo ali que trabalhava numa sede de moradia, que tinha uma série de projetos, trabalhava com caixa coletiva e outras tecnologias que a gente veio desenvolvendo ali em Cuiabá mesmo. Eu tô montando o movimento barraco. Não tenho pressa nem plano, seu escudo é de pano, minha espada é bambu de bandeira. Eu quero ver tu correr quando eu descer a ladeira. Quem fica não sabe se corre, quem corre não sabe se fica, se tá na razão. Então se explica, eu tenho o faro do linhonicão e a força do Sansão. Depois do quarto do limão, quem tem arena não perde pra ninguém. O que vem na vitrine quer também. Lança moda na estação de trem, tem que requebrar, se virar, tem que ter uma... E entre as novidades, assim, vocês estão lançando o som de vocês agora com novos formatos. Eu achei super curioso porque vocês dividiram em 4 compactos, sendo que cada um tem uma mídia diferente. Aí no primeiro vocês lançaram numa mídia virtual, download, depois em cassete, na fita cassete, que na boa, né? Vocês nem pegaram o cassete, vamos combinar. Vocês ainda, né? Olha lá. Na verdade, a gente chegou a brincar com... Fala aí, todo Rodrigo. mundo tem. Fala aí, Rodrigo. Isso Não, o cassete faz parte, né? Sempre foi uma mídia meio que deixada de lado, né? O interessante era ter ou o vinil ou depois o CD, mas sempre é uma mídia que estava ali, tipo, na banquinha, né? Uma mídia meio underground por si só, então... E aí depois vocês deram, aí sim, um salto quântico. Vou usar essa expressão novamente para contar para todo mundo que vocês partiram do segundo compacto em cassete para o terceiro no play button, que é uma tecnologia nova-iorquina que aqui no Brasil é ultra novidade. Eu acho que vocês são a primeira e talvez a única banda. Ah, tá aqui, eu vou mostrar aqui. Oba! Ó. Aqui tem uma entrada P2, que é uma entrada de fone normal. Atrás tem um play, vai e volta, papapá. E aqui dentro tem 4 músicas. Você pode até colocar até 10 músicas, eu acho. Mas é um conteúdo inviolável, é um disco mesmo, não é um pendrive que você pode trocar as músicas. Não é simplesmente o fonograma que atrai as pessoas. O importante da gente era que a gente criasse uma fidelização com o nosso público. E é por isso que a gente fez a fita cassete, e é por isso que a gente aposta no play button e nos outros formatos. Assim. É para que as pessoas tenham uma ligação direta com o discurso que a gente quer colocar e para que as pessoas tenham uma sensação de produto exclusivo, caiu como uma luva para a gente fechar o nosso discurso. A princípio
Vem cá ver que o novo é bom. Pode amedrontar, te atropelar, te desgovernar, te desafiar, mas desafinar na hora. Vem cá ver que o novo é bom. Pode amedrontar, te atropelar, te desgovernar, te desafiar, mas desafinar na hora. Rose colored glass stroke with the flow rose from the grave, open the door, know when it's go, settle by the blood flow when the throat show, with the cold toe, when the cold, no you never go, so faithful, I'm grateful, yeah, sometimes the fear, had me like, yo. Como vocês estão sempre surpreendendo, agora quando a gente está se encontrando aqui, o quarto compacto já está aí a caminho, né? Qual vai ser a mídia? Então, de repente, o que eu acho é que a pluralidade pode ser a grande jogada de formatos para esse compacto, por a gente estar finalizando uma campanha, por essa campanha ter sido um sucesso e ser coroar, esse é o grande momento dessa afirmação, e do quarto compacto também vir em Play Bottom, da gente também poder ter a fita cassete voltar, porque de repente ter todos, é isso? Os formatos? Esse é o momento da gente fechar a campanha. Então, o quarto compacto ele vai trazer a questão de É uma surpresa. de fechar esse ciclo com a pluralidade dos formatos. Cara, é sensacional esse papo aqui das mídias que vocês usam, porque vocês estão encontrando novos caminhos de chegar até o público de vocês. Mas voltando a falar de música, eu lembro que lá no início muita gente chegou a comparar o som de vocês com o Rapa, né? E vocês chegaram também a abrir um show para o Rapa, dividir o palco. Como é que é isso para vocês? Porque tem a ver com o dub, o som de vocês está mudando também. Eu acho que essa questão da comparação com o Rapa é que porque também a gente tem muito essa respiração dos anos 90, das coisas que meio que criaram a gente, desde o Planet Ramp, desde o começo do Charlie Brown, com Mas será o que Rapa, não tem também a ver com o discurso de vocês? Tem assim, a gente desde muito moleque tem essa intenção de discurso, porque a gente, de certa forma, ouvia mais esse tipo de coisa, assim, tipo, essa intenção de som. Quatro bocas ocupadas e a quinta calada, serva a dissertação. Nada, solidão e seu fogão. Quatro bocas ocupadas e a quinta calada, serva a dissertação. Não fala alto, bom dia, arrependido com que da Coca-Cola pra te ligar e descobrir que a coragem tem gosto de guarda-chuva. Vem cá, a base musical de vocês, eu acho que sem dúvida é o rock, de forma indiscutível, né? Vocês até assinam, assim, em alguns momentos, Medula Rock e tal. Mas tem algo também do rap, que a gente estava comentando, talvez... Acho que do reggae, eu diria, e o dub, que eu já falei. Mas eu vi algo que a nova fase de vocês estariam trocando o dub pelo jazz. Como é que funciona isso? A gente, assim, cara, são 6 cabeças, assim. Eu acho que depois que a gente decidiu juntar com mais cabeças que não só nós dois, ficou uma porta escancarada para várias outras opções, assim. Então, acho que no período onde a gente morou junto, a gente ouviu muito. O Rodrigo trouxe uma coleção de vinil de jazz assim, bem relevante. Coisas que deram a respiração do que era o nosso dia a dia ali no apartamento que a gente morava. E você é o responsável por apresentar o jazz aí para a rapaziada? Culpado. Que bom! Eu gosto de jazz há muito tempo. Assim, lá em casa, a gente gosta de jazz há muito tempo. A gente conseguiu ter uma coleção de vinil assim, que é a pepita de ouro da casa. Aí, como todo mundo gosta de dividir, aí eu levei essa pepita para dividir com a família.
vou dar um salto no tempo para tentar entender como é que foi esse momento que vocês decidem deixar Cuiabá, montar uma casa em São Paulo, que é a primeira casa do Circuito Fora do Eixo, e cada um de vocês também deixarem suas profissões, suas carreiras, enfim, quem tinha um emprego, e entrar nesse projeto coletivo, morar todo mundo junto. Como é que foi essa virada? Quando a gente tem a ideia de estar montando a casa, a gente percebe que a rede já precisava dar esse salto, né? Onde, beleza, não é só coletivos nos seus territórios, mas a gente vai juntar, vai primeiro ocupar uma grande capital do país, que é a capital financeira do país, que é o mainstream mesmo, que é onde está o eixo, né, do Brasil. E, ao mesmo tempo, na Casa Fora do Eixo, foi a primeira experiência que a gente teve de unir vários coletivos, né? Não, vamos pegar pessoas de vários coletivos e montar esse outro coletivo que vai ser a casa. Então, ela vira a nossa tecnologia 2.0 ano passado e foi muito satisfatória a experiência. A partir daí, a gente já começou a criar casas por região no Brasil, né, para descentralizar isso mesmo e dar esse suporte para a rede. Bom, agora, depois de uma casa em cada região do Brasil, está rolando em paralelo também expandir o circuito, essa rede para fora do país, Isso. né? Como é que está acontecendo essas trocas? Começou lá no Grito Rock? Como é que foi? O Grito Rock é um projeto, tecnologia, que a gente considera uma tecnologia que foi fundamental para a gente ter esse entendimento mesmo do compartilhar, né? O Grito começou lá em Cuiabá em 2003. Foi um festival que deu muito certo, porque veio com esse conceito de ser uma alternativa ao carnaval e etc. Hoje em dia ele já transcendeu o rock também, né? Tem gritos mais variados possíveis. Hoje a gente tem 200 gritos feitos em tudo quanto é lugar, Nova York, Nicarágua, Costa Rica, Guatemala, vários países que inclusive a gente já passou por lá também em colunas, para estar criando, fomentando mesmo, apresentando nossas tecnologias e buscando absorver, ter informação de como que eles se organizam também. Tá trocando isso, ter essas afinidades mesmo. Se é mesmo a vida quem desatos nós, e o medo dela não nos deixa entender. O universo inteiro numa cascata de nós impõe a lei do eterno retorno. Mas bem feito, coice, acabou-se o que era doce. O vento sempre leva o que trouxe magia, melodia, alivia. E eu já nem sinto mais o cheiro dela. Mas bem feito, coice, acabou-se o que era doce. O vento sempre leva o que trouxe magia. A gente falou no início do movimento, do circuito do Fora do Eixo, e vocês são uma banda presente, né? Vocês tocam em vários festivais, estão sempre indo lá com eles também, tocando Brasil aí em várias regiões do país. Como é que é? Como é que vocês veem a importância de ter um movimento que quebre, que a música fique concentrada apenas Rio, São Paulo, Rio? Cara, o mais é muito interessante ver produtores culturais tão cheios de vontade de fazer a parada, assim. E eu tive contato há pouco tempo, assim, com os caras, e aprendi muito, assim. O músico, ele não simplesmente faz uma música e grava um disco e faz o show, assim. Entre esse processo de gravar o disco e entre o processo de fazer o show, existem milhões de funções administrativas que, se o músico não está ligado, ele não vai funcionar, ele simplesmente vai tocar no quarto dele. E a Fora do Eixo foi um dos contatos que a gente pôde ter para a gente trocar esse aprendizado com a Fora do Eixo. Eles precisam também ouvir do músico o que o músico precisa, e essa troca que é bacana, assim. O Estúdio Móvel, agora online, conversa com Pablo Capilé, que é a cabeça do coletivo dos coletivos, o Fora do Eixo. Tudo começou quando você trocou o curso de Direito pelo de Comunicação. O que é que você buscava nessa hora, hein? Na verdade, começa com a internet se tornando uma plataforma ágil e útil em todo o país, né? Isso aproximou muita gente e as pessoas começaram a perceber que estavam tendo ideias parecidas e que podiam juntar essas ideias. Vem cá, e vocês foram reunindo um grupo, acabaram também chamando outras universidades aí do estado, lá no caso do Mato Grosso, para organizar uma ação coletiva. Que ação foi essa? Foi o ECOS, a gente organizou um encontro de comunicação social com as universidades de comunicação, e aí a gente fez um grande encontro entre todas elas, para que elas pudessem dialogar, se conhecer e começar a pensar em ações conjuntas, com oficinas, com debates, com shows e etc., que a gente pudesse se identificar.
E como é que era o movimento estudantil nos anos 90, hein? O movimento estudantil, ele até hoje tem um problema grave de formato. Ele não consegue mais, sabe, mobilizar uma juventude que era mobilizada com aquele tipo de plataforma há 20 anos atrás. A universidade é um tronco e muitas vezes o aluno é só um galho. E aí a gente queria uma lógica mais rizomática, mais grama, onde todo mundo é do mesmo tamanho. Logo depois, vocês formam o coletivo Cubo Mágico, né? O Cubo, então, se tornou um coletivo de tecnologia social e se aproximou dos ideais da economia solidária. Agora, explica, então, didaticamente pra gente o que é economia solidária. Eu acredito que é a capacidade de entender as pautas dos outros como suas pautas também. A capacidade de somar esforços para ações comuns, de desmonetarizar a relação entre as pessoas, de trocar trabalho por vida. A gente não fica trabalhando 8 horas por dia sob tortura, depois ganha crédito sob tortura e usa para gastar esses créditos esquecendo daquela tortura das primeiras 8 horas e depois tem 8 horas de pesadelo. Assim, a galera vive, não trabalha fora do eixo. Saca? Então, a economia tradicional, 1 é 1. Na economia solidária, cada um que você recebe, você transforma em 20, que tem muito mais gente fazendo a parada acontecer. Capilé, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal. Me conta o que te move a estar envolvido com esse movimento e a ter direcionado a sua vida para essa causa coletiva? Gostar do que eu estou fazendo, gostar de trabalhar de forma colaborativa e buscar um novo mundo possível, né? Sem intolerância religiosa, sem opressão econômica, saca? Com o Brasil dialogando com o Brasil, com a América Latina e a África conseguindo apresentar uma proposta global diferenciada, saca? Que consegue fugir da lógica da especulação financeira, do desenvolvimentismo sem freio. Então é buscar alternativas para um mundo mais interessante, cada vez mais. Agora, pensando já lá na frente, 2013, vem então o Congresso, que seria no final do ano, mas vai ser então no primeiro semestre? A gente decidiu tem pouco tempo, que a gente fez uma reunião com toda a rede, com os parceiros e todo mundo, e a gente decidiu que seria melhor a gente levar o Congresso para o primeiro semestre, sair da alta temporada, é muito menos viável. A gente conseguir, tem vários parceiros a fim de entrar na história e não teríamos tempo hábil para isso. Então, a gente preferiu dar esse freio de mão aí para fazer um encontro global de redes ano que vem, né? Porque o tema do Congresso ano que vem vai ser um encontro global de redes. Vai vir gente da Venezuela, do Redada, vai vir gente de Costa Rica, de Centro-América, vai vir uma galera aí. É aberto? É aberto para todo mundo, é gratuito, livre. Então, é tanto voltado para a rede quanto para os parceiros e quem quiser se agregar. Beleza, então o convite ser aqui no Rio de Janeiro. Fica no ar. Tá aí, ó, na nuvem, pega. Lê, obrigada pelo papo. Obrigada a você. Ela nunca sorriu pra você, mas também nunca disse não. Ela parecia não estar à vontade, mas quem sabe é a hora certa de dizer a verdade. Ela não estava mais